Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Mal cheguei no Recife de volta do Canadá e já me deparei com isso. Foi ontem pela manhã. A princípio, era apenas mais um crime acontecendo nessa grande metrópole. Uma família inteira arruinada. 3 mortes grotescas e um único sobrevivente, que hoje está em um presídio exclusivo para menores, chamado de FEBEM. Foi quando encontrei meu amigo da polícia pernambucana, Martins Feitosa. Ele me falou sobre um crime que, em suas palavras, foi chocante. 2 pessoas tinham sido mortas de uma forma brutal e outra tinha desaparecido. O cenário do crime era tão terrível que nem mesmo os policiais aguentavam ficar muito tempo no local. Ele me falou que o culpado era um menino de 13 anos. E o mais bizarro é que o menino alegava inocência e colocava a culpa num desenho de um gato. Quando Martins me falou isso, despertou meu interesse. O crime tinha acontecido no bairro de Casa Forte, na capital pernambucana. Como Martins estava indo para o local, aproveitei e fui também, a fim de descobrir mais alguma coisa sobre aquele crime tão misterioso. Quando cheguei no lugar, o crime já tinha acontecido há 5 horas. O menino ainda estava lá, sob a vigia de 2 policiais. Era um menino franzino e chorava muito. Pensei comigo mesmo se aquele menino teria feito um crime tão grande e tão terrível como aquele descrito pelo meu amigo. Entrei na casa e o cenário era aterrador. O policial Martins não tinha exagerado. Havia sangue por todos os lados na sala e um amontoado de carne em um canto. E na cozinha era ainda pior. Havia partes humanas por todo o chão. Como aquele menino fez tudo isso? Perguntei a Martins. E ele me falou que os vizinhos, por ouvir um som da TV muito alto, e quando os policiais chegaram no lugar, se depararam com aquele cenário macabro. O menino estava todo sujo de sangue e escondido no andar de cima. Os policiais perguntaram a ele quem tinha feito aquilo. E ele respondeu que tinha sido um desenho de um gato. O que eu não parava de pensar era como aquele menino tinha feito algo tão macabro. Pedi permissão aos policiais para conversar com ele. O menino tinha um semblante cansado e os olhos fundos mostravam que não tinha dormido direito e que havia chorado muito. O nome dele é Murilo. E lhe perguntei o que realmente tinha acontecido. E ele me disse que não adiantava me contar, pois eu não iria acreditar. Insisti e lhe disse que não era um policial. Demorou alguns minutos e depois dele ter chorado novamente, Murilo me contou o que tinha acontecido na noite do dia anterior. Antes, quero ressaltar que o pai de Murilo, o senhor Robert Kramer, era um conterrâneo meu, da América do Norte, mas que também tinha trocado as terras frias do Canadá pelo calor do Nordeste. O senhor Kramer tinha um hobby bastante curioso. Ele colecionava objetos e artefatos satânicos. Murilo me contou que ele e o irmão eram proibidos de mexer em um velho baú
que ele guardava em um dos quartos. O baú o pai tinha trazido dos Estados Unidos, ainda em sua juventude. E Murilo nunca tinha visto o seu conteúdo. E isso só aguçava mais ainda a curiosidade do menino. Naquela noite, o pai e a mãe dele tinham saído para uma festa. E ele conseguiu convencer o irmão mais novo, Gilberto, a tentarem desvendar aquele mistério. Murilo conseguiu abrir facilmente o baú. E lá dentro havia várias coisas, como livros, jornais velhos, discos, roupas e, no fundo, encontrou uma fita de vídeo. Era uma fita de vídeo de um desenho animado muito antigo, ainda em preto e branco. Na capa havia o desenho de um gato preto, sorridente e com luvas brancas. Então, levou a fita junto com o irmão para a sala. Murilo me falou que esperaram muito pelo começo do desenho, mas o desenho não começava. De repente, a fita acabou e saiu. Nessa hora, ouviram o som de algo se mexendo na cozinha. Os meninos começaram a ficar com medo. Parecia que algo mexia na geladeira. E de repente, surgiu na sala aquela figura de um gato enorme. Era o mesmo gato do desenho que estava na capa da fita. Os meninos se assustaram. Numa das mãos dele estavam 2 fatias de pão enorme e na outra uma garrafa de ketchup. A mão do gato se esticou e pegou Gustavo pelos pés e colocou o menino entre as fatias de pão. Então, aquela criatura abriu uma boca enorme e jogou o pão com o menino lá dentro, assim como faziam os desenhos na TV. Em seguida, a criatura mastigou o menino. E Murilo pôde ouvir o som de algo se quebrando enquanto o gato mastigava. Murilo então correu e subiu, se escondendo. Algumas horas depois, seus pais chegavam. Procuraram pelos filhos e encontraram apenas Murilo, embaixo da cama. "Cadê seu irmão, Murilo?" perguntava seu pai. O Sr. Kramer não acreditou no filho e os 3 procuraram pela casa toda e nenhum sinal do filho caçula. Foi quando o menino revelou que tinha mexido no velho baú do pai e que tinha passado a fita de um desenho de um gato. Murilo me contou que seu pai ficou paralisado ao ouvir essa informação. "Eu disse para você não mexer na minha coleção do baú. Você passou a fita amaldiçoada do gato maluco do Sr. Kramer." O que é fato é que o gato maluco foi desenhado em 1942 pelo cartunista Phil Grandson, em Burbank, na Califórnia. Ele tentou vender seu desenho e personagens para o Walt Disney, mas tanto o Walt Disney como outros estúdios de animação rejeitaram seu desenho. Já a lenda dizia que Phil Grandson jurou vingança aos estúdios de animação. Então, fez um pacto com o diabo para tornar seu personagem vivo e assim poder se vingar e fazer sucesso. Phil Grandson misturou seu sangue com a tinta e começou um novo desenho. Dessa vez, moldou o personagem com instintos diabólicos. E sozinho, começou a produção. O cartunista gastou todo o seu dinheiro e sua vida naquele macabro desenho. Foram 40 anos de produção que resultaram numa fita que ele iria lançar por um dos estúdios de animação. No estúdio que finalizaria o desenho, os outros funcionários viam símbolos satânicos e pentagramas. Fora que muitos alegavam ver o próprio cartunista rezando e conversando com o diabo. Mas um dia antes da estreia na TV, Phil Grandson apareceu enforcado em sua casa. O estúdio então cancelou a animação. Apenas 13 fitas foram finalizadas, e as fitas, com fama de satânicas, foram a leilão. Uma dessas 13 fitas foi comprada pelo pai de Murilo. Voltando ao que Murilo tinha me contado, os pais e o filho entraram em pânico. Com certeza, o Sr. Kramer não tinha mais dúvidas alguma
do que Murilo tinha lhe contado era verdade. Então, ele pegou a fita e a levou até o quarto onde ficava o baú. Colocou lá dentro e trancou. Tinha uma ponta de esperança de que Gilberto aparecesse depois daquilo. Mas deu de cara com o gato do desenho dentro do quarto. A criatura sorria malignamente. Sr. Kramer pegou o filho e correu junto com a mulher para a sala. Mas chegando lá, o gato já estava. Não tinha como escapar daquela criatura demoníaca. Deixe-nos em paz, pediu o Sr. Kramer. E o que Murilo me contou a seguir foi aterrador. O gato macabro pegou o homem e o amassou todo, fazendo uma bola de futebol que começou a fazer embaixadas, jogando sempre aquela bola de carne sangrenta para o alto. Então, o menino viu surgir uma enorme trave na sala, onde o gato chutou, fazendo um gol. E logo, o som de uma torcida vibrando se ouviu por toda a casa, enquanto o gato vibrava feliz. E por mais inacreditável que aquilo fosse, fazia sentido com o cenário sangrento da sala e o estado dos restos do pai do menino. Murilo disse que sua mãe lhe puxou para a cozinha, e lá viram que novamente o gato macabro já estava. Só que dessa vez ele vestia uma roupa de cozinheiro e portava uma enorme faca e cortava verduras. E não demorou nada para que ele puxasse a mãe de Murilo e fazer com ela o que ele vinha fazendo com as verduras. O menino me disse que aquela cena macabra ele jamais iria esquecer. A polícia chegou em sua casa em seguida e o gato sumiu num piscar de olhos. E mesmo que tudo na casa descrevesse a veracidade do menino, a polícia não acreditou no testemunho dele. Disseram que ele estava sob o domínio de alguma droga poderosa e, sob o efeito delas, tinha cometido aqueles terríveis crimes. Eu entrei na casa novamente e encontrei o velho baú do pai de Murilo. Lá dentro estava a fita do desenho do gato. Tranquei novamente e naquela hora acreditei em tudo que o menino tinha dito. Mas de nada valia minha opinião ali. Murilo seguiu para o presídio infantil e eu voltei à minha rotina da expedição. Mas volta e meia, eu sinto como se esse gato estivesse me seguindo, me vigiando, me olhando de longe. Mas deve ser só a imaginação minha. Ezequiel era fissurado em assuntos mal-assombrados e sempre estava pesquisando na internet sobre o tema. Numa das páginas, ele teve conhecimento sobre a lenda de uma fita de vídeo de um desenho animado satânico. A página dizia que todos aqueles que assistiram à fita viram coisas assustadoras acontecerem. Inclusive, um garoto chegou a morrer dias depois de assistir o desenho que continha naquela fita. O desenho se chamava O Gato Maluco e que nunca tinha chegado a passar em TV alguma. O cartunista responsável pela obra era Phil Grandson, que, para se vingar dos estúdios que lhe fecharam as portas, recorreu a um ritual satânico. A lenda dizia que o cartunista tinha misturado seu sangue com a tinta e usado em cada parte da animação. Logo, quem assistisse o desenho estaria invocando uma entidade demoníaca na forma de um gato animado. Nos comentários da página em que Ezequiel estava pesquisando, ele leu várias pessoas que tinham assistido aquele desenho. E aquilo só aumentava a sua curiosidade. As pessoas relatavam várias coisas bizarras que aconteceram. O menino procurou em todos os comentários onde podia ver aquele desenho. Mas não existia nenhum link ou informação onde ele podia assistir. Onde eu posso assistir esse desenho? Se perguntava ele. Mas não tinha esperanças. Aqueles comentários
estavam naquela página há mais de 3 anos. No dia seguinte, Ezequiel na escola conversava com seu amigo Rogerinho. "Eu tava querendo ver esse desenho", disse ele ao amigo. "Pra que tu quer ver essas coisas, menino?", disse o outro. "Eu gosto de ver isso", disse Ezequiel. "Eu mesmo não gosto de filme de terror, que dirá ver essas coisas satânicas", falou Rogerinho. "Ah, pois eu não tenho medo, só queria saber onde posso ver. Já procurei em toda a internet", disse Ezequiel. "Toda não. Tem um lugar onde você pode achar esse desenho, mas é muito perigoso", disse o amigo, indicando onde ele poderia encontrar. E assim que chegou em casa, Ezequiel correu para o computador e fez conforme o amigo tinha lhe ensinado. E não demorou para encontrar um link. Fez o download do arquivo e esperou que sua mãe dormisse para assistir. Ele tinha visto que o arquivo era pequeno. A animação devia possuir mais ou menos uns 30 minutos. E pelo que informava, eram 3 episódios. Estava ansioso para ver, mas esperou até que desse meia-noite. Não tinha mentido para o amigo, ele não sentia medo daquelas coisas. Na verdade, gostava era muito de ver. Finalmente, deu play no vídeo. E logo surgiu a imagem da produtora da animação. Em seguida, o título do episódio em inglês, que traduzido seria O Gato Maluco Construtor. Pela tela do computador, Ezequiel viu o gato maluco sair para cortar madeira. Logo, ele foi até uma floresta e lá pegou um machado e começou a cortar uma árvore. E depois fez o mesmo com outras árvores. E depois de juntá-las, as levava em um caminhão até um terreno, onde ia montando uma casa. Ezequiel já estava achando aquele desenho chato. Não estava vendo nada de assustador e muito menos nada interessante acontecia. Apenas um gato desenhado construindo uma casa. Mas em um dos momentos, ele viu o gato erguer um machado e ele estava melado com sangue. Mais uma batida e o sangue espirrava na cara do personagem preto e branco. Então, o gato maluco estranhou e foi nessa hora que Ezequiel tomou um choque. No lugar do tronco da árvore que o gato cortava, estava um corpo humano real. O menino viu claramente quem estava ali. Era sua mãe. O coração de Ezequiel quase pula pela boca. O menino viu aquela cena macabra e sentiu uma tontura na hora. Mesmo assim, correu até o quarto da mãe. E de repente, ao entrar, sentiu que pisava em algo molhado no chão. Acendeu a lâmpada e viu que era sangue. Na cama, um lençol todo ensanguentado cobria algo. "Não pode ser", dizia ele assustado. O menino, na hora, segurou o choro e seguiu até a cama para levantar o lençol. Se tremendo todo, ele conseguiu erguer o pano. E o que estava lá embaixo lhe causou um choque que até seus cabelos arrepiaram. Era um tronco de árvore banhado em sangue, do tamanho de uma pessoa. O menino empurrou o tronco até que caiu do outro lado da cama. Na cama, apenas as marcas de sangue estavam. Sua mãe tinha sumido. "Meu Deus, o que é isso? Não pode ser. Isso não é coisa daquele desenho do gato maluco, não. Eu devo estar sonhando", falou Ezequiel se beliscando. Mas aquilo parecia ser real. Mas de onde veio aquele tronco? E onde sua mãe tinha ido parar? "Mãe!", chamava ele andando pela casa. Em todos os cômodos, ele não viu sinal nenhum de sua mãe. "Isso não é real, não",
Isso deve ser um sonho. Eu tenho que acordar. Falava ele assustado. Então, retornou a seu quarto e viu o computador apagado. O menino estranhou, mas quando mexeu o mouse, logo a tela acendeu novamente. E ele viu que o vídeo do desenho continuava a rodar, mas não tinha imagem alguma. Era para ter começado já o outro episódio, pensou ele. Ezequiel, em vão, tentava desligar o player do vídeo, mas parecia que o computador tinha travado. Desistindo, correu e desligou na tomada do computador. O aparelho se desligou na hora. Mas quando se virou, deu de cara com um gato maluco. Era ele, em forma física. A criatura levantou uma placa escrita em inglês: "Olá". O menino nem sequer respondeu e já saiu correndo. Mas foi quando sentiu 2 braços lhe alcançarem. E logo o puxaram com toda a força. Ezequiel acabou batendo na parede. Naquele momento, sentiu os ossos se quebrando contra a parede. Tentou se levantar, mas foi em vão. Os ossos de sua coluna doíam bastante. "Me deixe em paz, por favor", pediu o menino, aterrorizado e sentindo uma dor insuportável nas costas. O gato macabro apenas olhava daquela forma fria e sorria para o menino. Então, abriu uma enorme boca na direção do menino. Era tarde demais. Não tinha possibilidade alguma de Ezequiel correr. Suas pernas nem mesmo davam sinal. Foi quando tudo se apagou. E depois desse dia, Ezequiel foi encontrado em uma clínica psiquiátrica. Ele contou toda essa história. Mas o que a polícia acabou descobrindo é que havia as digitais dele em um tronco de árvore. E esse mesmo tronco de árvore tinha sido usado para matar a mãe dele.